RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro, a primeira edição do ano de 2022. Oi, Priscila. Oi, Murilo. Feliz ano novo. Oi, gente. Feliz 2022 para todo mundo. Obrigado para você também, Priscila. Que nós possamos fazer um grande ano que começa difícil, com casos de Covid voltando a crescer e com o homem do campo enfrentando mais uma vez problemas com a estiagem. Pois é, esse é um dos destaques do RBV Agro de hoje, que está só começando e que tem muito mais assuntos para a gente colocar a nossa conversa em dia. Destaque do RBV Agro. Falta de chuva deve prejudicar a safra de grãos na região. Epagre divulga recomendações para mitigar efeitos da estiagem na agricultura e pecuária. Produtores de leite sofrem com o aumento do custo de produção e preço baixo pago pela indústria. Aposentado cultiva a horta no quintal de casa e se surpreende com um pé de milho de 9 espigas. E uma lei estadual que permite o corte de uma árvore ornamental que é considerada tóxica para as abelhas. RBV Agro. Muito obrigada pela sua audiência, quem nos ouve pelas emissoras RBV Rádios, Caçanjurém, Caçador, Rádio Tangará e as rádios Videira e Vitória. E também quem nos acompanha pela internet, no YouTube, no Facebook, curtindo a programação que é 100% em vídeo. E tem ainda aquele canal bacana que é pra gente receber a sua mensagem e registrar aqui no sábado que vem. Anota o WhatsApp, 99129-4258. Estiagem, esse é o assunto do agro nos últimos dias e até nos últimos meses. Muito pouca chuva, quando chove é de forma mal distribuída, com volumes baixos, e aí o homem do campo é quem mais sente os prejuízos. É verdade, as lavouras de milho já estão comprometidas e as perdas podem ser ainda maiores porque a previsão indica chuvas abaixo da média no verão nas regiões extremo oeste, oeste e meio oeste de Santa Catarina. Eu fui até um produtor para entender essa situação. A falta de chuva tem deixado rios de pelo menos 8 cidades do extremo oeste, meio oeste e oeste de Santa Catarina em situação de emergência e outros 10 municípios em alerta. Só que, segundo Epagre e Ciram, o verão do estado será ainda mais preocupante, já que as chuvas virão abaixo da média e as temperaturas nas alturas. E isso prejudica principalmente a agricultura. Na propriedade de Ivandro Carenhato, por exemplo, a estiagem está prejudicando a plantação de milho. Isso porque as espigas não estão se desenvolvendo como deveriam. A gente teve um período aí meio crítico de semana passada, de quarta-feira para cá. As temperaturas estavam muito altas, muito elevadas, o sol muito forte e acabou judiando bastante da plantação de milho aqui. Mas apesar da estiagem, o produtor também pensa em uma boa qualidade de solo. Só que quando o assunto é falta de chuva, só o tempo resolve. É que ali na propriedade eles não têm sistema de captação de água. Olha, a gente pode trabalhar desde o começo da plantação com uma excelente cobertura de solo, né, para tentar evitar a estiagem. Mas realmente contra a estiagem a gente não tem muita coisa o que fazer, né? Porque é regional, é falta de chuva, né? A não ser torcer para Deus mandar uma chuva para a gente, né? Alguns milhos mais desenvolvidos que outros. Ivandro tem 10 hectares de terra e a perca na safra pode ser grande. Na verdade a gente vai acabar vendo a quebra que a estiagem deu lá na frente, lá na colheita. Talvez aqui eu calculo que uma estimativa ali de 30, 40, talvez até 50% na safra pode ser que quebre. Mas vamos torcer que de agora em diante venha a chuva, que normalize. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Videira, João Leandro, a estiagem está prejudicando diversos setores da agricultura. Nós já perdemos mais de 50%, principalmente no milho, na soja, fruticultura, gado de leite, gado de corte, e esses ainda com reflexos futuros pela estiagem que está já instaurada aí no nosso município. Mas as chuvas estão sendo isoladas, né, e estão
já comprometeram então a qualidade da safra, a produtividade e infelizmente essa é a nossa situação aqui no meio oeste catarinense. E toda a cadeia sai prejudicada. É que quanto maior a perda do produtor, maior será o preço de venda pelo produto. Para o gerente regional da Epagri Videira, Jonathan Galho, a perca deve prejudicar a economia da região. Na região aqui de Videira, os municípios já estão fazendo os decretos de emergência para enfrentamento, né, buscando um apoio, quem sabe recursos, renegociações de dívidas, principalmente para o setor agrícola, né, na hora dos financiamentos. E nos levantamentos de perdas econômicas que nós temos observado, na cultura do grão, na cultura do milho, nós temos algo em torno de 55% de perdas de média. É muito variável isso em função da localização da propriedade, do ciclo, né, da época de plantio. E na soja, algo em torno de 40% a 45%. Então isso representa um grande valor se for em prejuízo econômico para toda a região. Na pecuária, prefeituras da região também estão fazendo ações para a dessedentação de animais, através de transportes de água até as propriedades. Essas chuvas que ocorreram, elas trazem um alento, sim, né? Mas nos volumes aí de 15, 20, 30 milímetros, elas não são suficientes para reabastecimento do lençol freático, que faz com que nós tenhamos mais volume de água em nascentes, córregos, riachos, né? Então, nós precisamos sim que ocorram novas precipitações para que a gente possa realmente reabastecer. Precipitações nos volumes aí de 50, 60, 70 milímetros. E a previsão para os próximos dias na região do meio-oeste é um tempo nublado com algumas pancadas de chuva. Talvez um alento para os produtores como Ivandro, que dependem totalmente do tempo. Teve áreas, nessa área que a gente está aqui, em 2018, o tempo correu muito bem, eu colhi 266 sacas de milho por hectare. Esse ano, se eu conseguir colher 130, já estou contente. E a Epagri divulgou no decorrer desta semana recomendações para mitigar efeitos da estiagem na agricultura e pecuária. A reportagem é de Fabiana Delis. A estiagem que atinge o extremo oeste, oeste e o meio oeste, aliada às altas temperaturas, pode dificultar a produção agropecuária e o abastecimento de água no meio rural. Confira algumas dicas da Epagri aos produtores e outros profissionais do meio para reduzir os efeitos da seca. Em relação à água na propriedade e no ambiente, as principais dicas são: identificar os pontos de captação e armazenamento, ampliar a capacidade de armazenamento no solo, cultivar com o sistema plantio direto, cultivar em contorno, em faixas e com terraceamento, conhecer os programas Kit Solo Saudável e Cultivando Água e Protegendo o Solo da Epagri, economizar água na irrigação, entre outras. Já para manter a qualidade da água, é fundamental que o produtor realize o saneamento com coleta e tratamento de resíduos líquidos para evitar a contaminação do lençol freático e de corpos d'água de superfície. A pecuária de leite também passa por um momento delicado por causa da estiagem. Entre as recomendações aos produtores estão planejamento alimentar, implantação ou ampliação da reserva de água na propriedade, alimentação com pastagens de alto potencial produtivo, melhoria da disponibilidade de água nos piquetes, além de promoção do conforto térmico em vacas leiteiras, colocando-as na sombra quando a temperatura chegar a 24 graus centígrados. Na avicultura e na suinocultura com confinamento, é importante garantir a ventilação e o resfriamento do ambiente, além de fornecer água em quantidade e qualidade adequadas. Em relação à olericultura, o pesquisador da Epagri, Gustavo Clabundi, orienta que o produtor dê atenção especial às hortaliças folhosas mais sensíveis, como alface, rúcula e temperos verdes. Devem ser utilizadas práticas preconizadas pelo Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, que é um sistema que reúne diversas práticas conservacionistas de solo e de água que garantem com que os cultivos tenham uma certa resiliência hídrica nesse período. Devem ser utilizados cultivares tolerantes à seca e também devem ser evitados os períodos mais quentes do dia para a irrigação e o plantio das mudas. Para receber mais orientações, o produtor sempre pode entrar em contato com o escritório da Epagri em seu município. Também há dicas importantes para o enfrentamento da estiagem no site www.epagri.sc.gov.br, com informações sobre grãos, lavouras de arroz, milho, soja e feijão, fruticultura, piscicultura, entre outras. De
Florianópolis, Fabiana Delis. Quem já colheu milho está acostumado a tirar 1 ou 2 espigas de cada pé. Agora você já imaginou, Murilo, 9 espigas na mesma planta? Eu fui até a casa de um morador na cidade de Caçador. Ele é aposentado e cultiva uma horta no quintal. Ele ficou surpreso com esse fato inusitado, um milho com 9 espigas. Ari Gonçalves Walter tem 66 anos e é aposentado. Longe da rotina profissional há algum tempo, ele tem como hobby cultivar uma horta no quintal de casa. Pois é, eu me aposentei, daí a gente não pode mais agora trabalhar fora, né? Daí eu fico por aí cuidando das plantinhas para mim me entreter, porque é difícil ficar bem parado. Daí eu passo o tempo aí lutando com as plantinhas, cuidando delas, molhando, olhando para lá e para cá. É um entretenimento para a gente, né? A horta fica rente ao muro e nos fundos da casa, localizada na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Nossa Senhora Salete, em Caçador. O espaço não é muito grande, mas a plantação é farta. Aqui a gente tem um milho, tem uns pés de pepino, tem alface, tem couve, daí tem as plantaçãozinhas de cheirinho também, cebolinha, salsinha, a gente tem de tudo um pouco, né? Entre todas as hortaliças cultivadas pelo seu Ari, destaque para o milho. E aí vem uma curiosidade que trouxe a nossa reportagem até aqui. O morador se surpreendeu com um pé de milho com 9 espigas. Pois é, Murilo, nós aqui até fiquemos meio pensativos com o povo, aqui até pessoas de bem mais idade do que eu, diz que nunca tinha visto esse tipo, pé de milho com 9 espigas, como tem os 2 pés aqui, que apareceu aí muito bonito, né? E a roça tá ficando muito linda também, os outros milho, tudo, né? Tá bom. E qual é a explicação para esse pé aí que tem 9 espigas, hein, seu Ari? Olha, eu sei lá, a gente até não tem explicação, nasceu, né? A gente plantou aí e tá. Ele veio desse tipo aí, né? Para nós até foi uma admiração muito grande, né? Pra gente fica que a gente tem coisas boas para aparecer, né? Como a gente planta coisa boa, vai colher coisa boa, né? Mas conta aí, seu Ari, tem algum segredo para cultivar um milho diferenciado como esse? A gente pega adubo, vai buscar nos vizinhos aí, adubo de ovelha, de gado, outros adubos a gente não põe. A semente é a mesma semente que eu planto há 16 anos até. Que eu peguei a semente de um amigo meu lá e eu continuo plantando ela, né? O senhor nunca tinha visto dessa forma? Não, nunca tinha visto. Eu já vi roça quase parede de 2 espigas. Tem lá umas de 4, mas é muito difícil, né? E será que vai produzir, vai completar, vai ficar cheia essa espiga? Aí o que o senhor me diz? Olha, eu creio que quase tudo ela vai produzir, porque toda ela tem o cabelo, né? As espigas têm o cabelo e aonde tem o cabelo ela vem os grãos, né? E se não tem segredo, tem cuidado de sobra. Em época de estiagem, seu Ari faz das suas para garantir água para a plantação. Eu sempre estou molhando elas, né? Eu tenho água que eu pego das calhas da casa aí nos bujão, né? Eu sempre de tarde eu dou água para elas. Daí elas estão bonitas, né? Estão bonitas sim, seu Ari, os milhos e todas as outras plantas. E quando se trata de horta caseira, uma coisa é certa, sai sempre uma salada fresquinha. A gente às vezes reparte com os vizinhos, né? Eles pedem um pé de alface, a gente dá. Eu dou de livre espontânea vontade, né? Milho verde também. Esse ano, se Deus quiser, vai dar bastante, para nós comer milho verde, né? E para distribuir para os amigos e para os vizinhos? Tá, distribuir para os amigos, até para você também, você pode vir buscar aí. Mas que privilégio, eu venho sim. E aí a gente aproveita para registrar também a colheita do inusitado pé de milho com 9 espigas. 5, 6, 7, 8, 9. Bom, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Charles Seidel para comentar o fato. Segundo ele, isso pode acontecer quando o milho é plantado com as chamadas sementes crioulas. O caso do milho do seu Ari Gonçalves é um caso até, pode ser assim que é raro, mas que pode acontecer sim, eventualmente, em alguns momentos. O caso dele, ele usa sementes próprias, então as sementes crioulas que a gente chama. E são sementes que têm uma grande variabilidade genética, devido a várias vezes
ter sido polinizada, né, por outros pólenes, muitas vezes dos vizinhos. Isso causa uma variabilidade grande. Nos milhos originais, nós temos milhos de vários tipos. O milho originário aqui da América do Sul. Então tem milhos, pé de milho com muitas espigas, tem milhos, pé de milhos menores, é o caso da pipoca, né, que é um tipo de milho também. Tem pés de milho com condições de milho escuro, preto, colorido, né? Então isso é da origem do milho, né? São diversas espécies que tem. O que acontece é que quando foi se selecionando os milhos para a produção comercial, buscou-se uma planta, quando é para silagem, uma planta maior, quando é para consumo da espiga, uma planta menor, com no máximo 2 espigas grandes, né? Para facilitar a colheita também. Então, na realidade, quando se passa por um melhoramento genético, essas plantas acabam sendo induzidas para isso, né? No caso do milho do seu Ari, ele tem um milho crioulo, que é bom que ele use a própria semente sempre, né? Até é interessante ele ceder algumas sementes para os vizinhos lá para ter as melhores sementes ali para guardar essa espécie que ele está plantando. E eventualmente vai acontecer isso, né? Um pé ou outro com 9, 10 espigas, como já tem registros aí na internet. Normalmente, quando dá mais espigas, o tamanho da espiga também diminui bastante. No próximo bloco, você confere: produtores de leite sofrem com o aumento do custo e o preço baixo pago pelas indústrias. E uma lei estadual que permite o corte de árvore ornamental considerada tóxica para abelhas. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas. No último programa de 2021, nós fizemos uma reportagem sobre tomate pitanga, que é um tomate enrugado e bem graúdo também. Pois é, entrevistamos um especialista que falou sobre os diferentes tipos de tomate com relação ao tamanho, formato, cor e sabor. E adivinha só, a reportagem bombou na net. Sim, foram muitos comentários e a gente separou alguns deles. Quem mandou fotos também com tomate pitanga foram a Sandra Valéria Martins, Nádia Oswald, Dulce Joacir Triches, o Ângelo Rosemar Turcati e Sidney Batista. Surgiu até nome diferente, né, Murilo? Tomate carambola. E teve registro de tomatão também. O Evandro Salomone mostrou um de quase 1 quilo na balança. E o Jacemir Buffon colheu um de 1 quilo 150 gramas. É muito tomate, hein, Murilo? O Miguel Rainha de Castro comentou esse tomate da família Buffon. Se chama tomate coração de boi, segundo ele. É muito antigo e usado para conserva e compotas. Está na minha família há muitas gerações, disse ele. Um tomate super denso e de pouca produção. Muito obrigado pelo seu comentário, Miguel. Murilo, dava para fazer um programa falando só sobre a repercussão dessa reportagem, dava, né? Sim. Quem mais mandou fotos aqui? A Sandra Maldaner, Laurindo Moro e muita gente que é impossível a gente citar todos aqui. Alô, Gustavo Graneman enviou fotos de maracujá silvestre que ele colheu durante uma pescaria. Quem nos assiste pela internet tá vendo as imagens. Um abraço e obrigada, Gustavo. Tem ainda o registro da produção de uva de mesa em Arroio 30 da família Magro. Os cachos de uva de mesa Centennial, uma variedade sem semente, e eles chegam a pesar, sabe quanto? 4 quilos. O registro é do extensionista da Epagre, Alceu Assis Vicente, que postou no canal da Epagre no YouTube um vídeo explicando as tecnologias que eles usam para alcançar esse resultado. A Jane nos enviou fotos maravilhosas de paisagens do interior, linha Santana e Adolfo Conder, em Caçador. Muito obrigado pela sua participação. E a Maristela Rosa, da localidade 15 de novembro, em Videira, mandou fotos e vídeos de um pé de pera carregado
carregado, hein? Que beleza! Obrigado a todos que nos mandaram mensagens. A partir de agora a gente começa a caprichar aqui nos registros. É o RBV Agro voltando com tudo em 2022. E fica aí o nosso número. Você anota e sempre manda as informações e participa com a gente. 99129-4258. RBV Agro. Nosso próximo destaque é uma reportagem especial sobre a produção de leite. Nós conversamos com produtores, com revendedores, consumidores e procuramos também representantes da indústria. Toda a cadeia está impactada com o preço do leite, principalmente os produtores que estão sofrendo com a alta dos insumos e a baixa demanda. Exato, os produtores estão se virando nos 30 para não ficar no vermelho. Olha, 1, 2, 3 vezes para qual leite e marca vai levar para casa. Tá caro, né, dona Solange? Não tem condições, a gente tem que pegar quando vem promoções e de caixinha em caixinha, porque não dá. Com o leite mais caro, os consumidores deixaram de comprar ou esperam uma grande promoção. Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Lácteos Longa Vida, as indústrias devem deixar de vender até 500 milhões de litros de leite em 2021, uma queda de 7%. E isso impacta em toda a cadeia. Inclusive, produtores também vêm se queixando. Isso porque a indústria, nesses últimos meses, vem pagando menos aos produtores. No mês de novembro, ficou na casa de R$ 1,89 por litro. Seu Darcy Buffon trabalha com 70 vacas confinadas, o que acaba se tornando um custo ainda maior. É que toda a alimentação dos animais é feita nos coxos. A comida mais balanceada, né? Com silagem, pré-secado e ração, né? Daí, como o preço da ração está bastante elevado, né? E a ração hoje, a gente nunca viu falar assim de 1 litro de leite, dava sempre abaixo de um quilo de ração. E hoje, para ter uma ideia, a gente está pagando a ração R$ 2,37 o quilo. Ali na propriedade, a produção diária é de 2.000 litros de leite. Só que não está fácil nem para sequer cobrir os custos de produção. Em 3 meses de baixa ali, deu em torno de 18% no valor do leite de baixa, né? Isso no valor final é bem significativo, né? E como? E isso não é uma reclamação só por parte do Darcy, não. É geral. A família da Cassiane Pelle possui 30 vacas leiteiras a pasto. Uma jornada que muitas vezes passa de 12 horas por dia. Agora é época de safra, então o milho é uma época que tem mais trabalho do que em outras épocas. Que aí, para produzir a silagem, né? Tem que fazer todo o plantio, todo o cultivo, que também aumentou muito o custo nessa última safra. Tá um absurdo o valor dos insumos, da semente, do adubo. E a seca na região meio-oeste tem prejudicado o pasto, que não se desenvolve. Então a gente teve que aumentar a quantidade de silagem que a gente fornece. A gente trabalha pasto com suplementação no coxo, com silagem e ração. E aí, para não diminuir produção, não afetar a reprodução dos animais, a gente acaba tendo que suplementar mais com outros nutrientes. A propriedade, localizada em Omerê, destina a maior parte dos 730 litros diários para a indústria da região. Há um pouco mais de um ano, o lucro da família variava em 40%. Hoje, está praticamente zerado. O valor do litro do leite não estaria ruim se o custo de produção não fosse tão alto, né? Então, esse é o maior problema, que o custo de produção é muito alto, porque anos atrás, se a gente estivesse ganhando esse valor, estaria tendo um bom retorno ainda. Para o economista Luiz Carlos Bondix, o leite teve bastante oscilações durante o ano, só que entre os meses de setembro e dezembro houve uma defasagem. O produtor chegou a receber aí no mês de setembro R$ 2,28. Isto é o valor médio, né, praticado em Santa Catarina. Então a gente percebe que está tendo realmente uma sazonalidade, está impactando direto no valor final ou no valor a ser pago
para o produtor. O produtor acaba ficando muito com o risco da produção e tendo uma margem baixa, né, em que normalmente a comercialização está acima até de 50%. E essas variações afetaram bastante na granja do Adriano de Domênico, mesmo com as 135 vacas em lactação, produzindo 4.000 litros de leite por dia através da ordenha robotizada, os custos estão ainda mais elevados. Nós trabalhamos com produto perecível, que a todo dia o que produto você tem que entregar, você não tem como armazenar. Então assim, nós estamos queimando um pouquinho da reserva que a gente teria no caso, e ainda nós estamos consumindo o alimento que foi guardado durante o ano, né? Então assim, para mais um mês, 2, a gente tem alimento. Agora, a partir da próxima safra, que tem que armazenar tudo de novo, vai ficar bem complicado se o preço não reagir, né? Uma margem baixa de lucro para os produtores. E como nos mercados o preço também está alto, acaba afetando os demais produtos à base de leite. No mercado do Gilberto Zarpelon não é diferente. Bom, o leite, ele trata-se de um produto da cesta básica. Então ele tem uma tributação menor, mas não deixa de ser tributado, em torno de 7%, e isso também contribui para que o preço seja um pouquinho maior do que se fosse, por exemplo, um produto isento de impostos. Coisa rara hoje em dia, né? Que tudo é tributado, tudo é... E o que a gente mais lamenta é o seguinte, quando há essas baixas no preço, o produtor sofre. O produtor sofre porque a rentabilidade dele praticamente desaparece. Outra situação que gera desconforto aos produtores é de como a precificação do leite é feita. Eles nunca sabem o valor que vão receber pelo produto. Pois é, a gente entrega o leite e não sabe o preço que vai receber, né? Daí só quando vem a nota do leite a gente já sabe quando vai receber. É uma venda às escuras. Acho que é a única atividade que funciona assim, né? Porque outras atividades você vai colocar o preço no seu produto. Aqui, além de a gente não saber quanto a gente vai receber, não somos nós que fizemos o preço, né? Nossa reportagem entrou em contato com uma indústria leiteira da região, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta. Preço alto no mercado, ao mesmo tempo que a baixa nos produtores. Insumos nas alturas, um clima que muitas vezes não é favorável. No fim das contas, o que resta mesmo é trabalhar muito e torcer. É uma loteria, você joga e não sabe se vai colher. E para fechar o RBV Agro de hoje, lei estadual permite o corte de uma árvore ornamental que é considerada tóxica para as abelhas. Confira. Está na fila das leis aprovadas pela Assembleia Legislativa no fim do ano, para sanção ou veto do governador do estado, uma lei estadual que determina o corte da árvore Spatódia campanulata, popularmente conhecida como bisnagueira, tulipeira do Gapão, xixi de macaco ou chama da floresta. É que essa espécie exótica, ou seja, não natural aqui do Brasil, está trazendo prejuízos ao nosso ecossistema. A árvore, muito bonita e frondosa, trazida da África, ao longo do tempo foi ocupando espaços por aqui para deixar as cidades mais arborizadas e coloridas com suas lindas flores vermelho-alaranjadas. Mas, em contrapartida, ela está intoxicando e matando abelhas e pássaros, como os beija-flor. O técnico da EPAGRE, Vanir Sela, presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina e vice-presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, explica. Ela tem o seu pólen e também o néctar tóxicos. Então, ao visitar essas flores, as abelhas, principalmente as abelhas nativas aqui do Brasil, que não estavam acostumadas, vamos dizer assim, com essa planta, né, acabam se intoxicando e morrendo. Então, tem verificado aí mortalidade de abelhas e também outros pequenos animais, tipo beija-flores. Então, quando vem uma planta dessa, as abelhas, nossos polinizadores não conhecem ela, não sabem do potencial tóxico, se bem que a flor vermelha já é típico assim, de animais, de plantas, que indica toxidez, a cor vermelha, né?
Mas mesmo assim, as nossas abelhas, os polinizadores, não estão se atentando para isso. E quando vão buscar o seu alimento, o néctar e o pólen, acaba caindo, vamos dizer assim, numa cilada, né? A nova lei estadual que está na fila da sanção, na verdade, amplia os efeitos de uma lei catarinense que já existe desde 2019. A legislação existente há 3 anos já proíbe a produção de mudas e o plantio da espatódia. Agora, vai ser permitido também cortar a árvore, fazendo a reposição de uma nova planta, porém nativa. O deputado estadual Vicente Caropreso, do PSDB, foi que propôs na Assembleia Legislativa a ampliação dos efeitos da lei para acabar com a espatódia em Santa Catarina. Sim, o replantio de outras árvores nativas. É uma planta oriunda da África, uma planta exótica aqui para o Brasil, então que possa ser cortada essas árvores. A ciência descobriu que é ruim para as abelhas e todo mundo conhece não apenas o produto, que é o mel, mas acima de tudo a polinização. Como é importante as abelhas estarem fortes e presentes fazendo o trabalhinho delas. Ivanir Sela, presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina, reforça ainda. Temos que pensar no nosso ecossistema, né? E no nosso ecossistema original não tinha essa planta. Então ela foi introduzida pelo homem que não sabia das suas consequências e ela vem e causa um desequilíbrio, matando algumas espécies de animais que são nossos. E acaba então desequilibrando toda a cadeia, porque esses insetos e outros polinizadores, eles são necessários para a polinização das nossas plantas nativas. Sem a polinização, as plantas não produzem sementes, então elas não conseguem se perpetuarem. Então, na medida que a gente perde polinizadores, a gente vai perder espécies de plantas que são do nosso ecossistema. Por todo o estado de Santa Catarina existe essa árvore africana espatódia, com a presença maior no Alto Vale Catarinense. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Ponto final no RBV Agro desta semana, a primeira edição de 2022. Obrigado pela audiência, bom final de semana, até a próxima. A Priscila estará de férias, boas férias, bom descanso, Priscila. Muito obrigado, já tava com o pé essa semana nas férias, agora eu tô com outro. Já tá com o pé na estrada, porque ela vai viajar lá pro Paraná visitar a família, e aí você traz as novidades e as notícias do agro também, lá da sua região, de onde mora a sua família, pra gente noticiar aqui também. Com certeza, jornalista 24 horas. Duvido. Né? Ela vai só descansar e curtir as férias merecidas. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, até a volta. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.